We return now to our top story. The Supreme Court heard arguments today on the legality of President Trump's sweeping tariffs on foreign imports. President Trump has cited 1977's International Emergency Economic Powers Act, which gives him broad control over the country's finances during a national emergency. But justices from both sides of the ideological spectrum were skeptical of the president's authority to issue tariffs without input from Congress. Yesterday, White House Press Secretary Karoline Leavitt suggested there's a backup plan. A decisão caiu como uma bomba no centro nervoso do poder americano, rompendo o silêncio que por muito tempo manteve a aparência de estabilidade institucional. Quando a Suprema Corte anunciou, num voto de 7-2, que a presidência de Donald Trump havia ultrapassado os limites constitucionais ao reivindicar a autoridade total sobre agências independentes e unidades da Guarda Nacional Estadual. Não foi apenas um revés legal, foi o colapso de uma estrutura de poder construída ao longo de anos. À base de ordens executivas, controle unilateral e desprezo sistemático por freios e contrapesos. E o que tornou tudo ainda mais dramático foi o fato de que 3 dos juízes que votaram contra Trump haviam sido indicados por ele mesmo. Era como se o próprio Criador estivesse sendo confrontado pelas criaturas que esperava controlar. O tribunal classificou as ações de Trump como expansões inconstitucionais que violavam o princípio da separação de poderes. De imediato, dezenas de ordens executivas foram congeladas, provocando o que assessores da Casa Branca descreveram como uma paralisia administrativa. Departamentos inteiros ficaram sem saber o que podiam ou não fazer. Diretrizes sobre imigração, orçamento, contratação e demissões federais simplesmente deixaram de ter validade. Em termos práticos, a máquina de governo construída por Trump entrou em colapso. E o mais assustador para ele e seus aliados era o simbolismo por trás disso. Não se tratava apenas de uma derrota jurídica, mas de um recado claro de que sua teoria de presidência como um poder absoluto não teria mais espaço dentro do modelo republicano americano. Nos bastidores, fontes da Casa Branca admitiam que essa era a maior limitação imposta a um presidente em mais de meio século. As comparações com o caso Watergate, que levou à queda de Nixon, surgiram imediatamente. Mas havia uma diferença fundamental. O caso atual não envolvia apenas um escândalo pontual, mas toda a filosofia de poder que sustentava a forma de governar de Trump. Ele vinha atuando com base na crença de que vencer uma eleição lhe conferia carta branca para reestruturar o funcionamento do Estado, ignorando os mecanismos de controle e submetendo tudo à sua vontade. O Supremo disse não. A juíza Amy Coney Barrett, indicada por Trump, foi direta. Nenhum presidente pode anular o Congresso por decreto. Essa frase, curta e definitiva, é a tradução perfeita do que estava em jogo. O que o tribunal derrubou não foi apenas um conjunto de ordens, mas a própria lógica de governo por imposição. O alerta de John Roberts, presidente da Corte, foi ainda mais grave. Ele afirmou que o exercício de autoridade sem limites ameaça a medula da República. Um juiz como Roberts, conhecido por sua cautela e sobriedade, não escolhe palavras como essas à toa. O que ele enxergou foi uma queda sistêmica dos fundamentos democráticos. E isso explica por que o voto da Corte foi tão abrangente e unificado, atravessando linhas ideológicas e desafiando expectativas políticas. A decisão não veio em um momento qualquer. Trump já enfrentava múltiplas crises, escândalos de corrupção no Departamento de Justiça, acusações de perjúrio envolvendo aliados, polêmicas sobre demissões federais em massa e o desastre nas negociações comerciais com o Canadá. Agora, sem as ordens executivas que sustentavam sua governabilidade, ele precisa voltar a operar dentro dos limites constitucionais. Isso significa negociar com um Congresso que já demonstrou resistência, respeitar a autonomia de agências que ele tentou submeter e aceitar que o cargo de presidente
não é uma coroa. A prática do governo por decretos, que vinha sendo a base de seu segundo mandato, foi desautorizada pelo mais alto tribunal do país. Mais de 30 ordens executivas foram suspensas. Isso não é um detalhe técnico. São decisões que afetam diretamente políticas de imigração, orçamento, estrutura administrativa e uso de força militar em território nacional. Departamentos inteiros estão voltando a operar com regras anteriores. Planos de demissões em massa foram interrompidos. Diretrizes de fiscalização de fronteiras precisam ser revistas e, talvez mais importante, a ideia de que o presidente pode contornar o Congresso com ordens unilaterais foi formalmente refutada. Para muitos especialistas, essa foi a resposta institucional que faltava desde o início da gestão Trump. Uma reafirmação de que a Constituição ainda é o documento central da República e de que nenhum governante está acima dela. Trump acreditava que seus indicados ao Supremo garantiriam proteção jurídica irrestrita. O que ele viu, no entanto, foi o contrário. Seus próprios juízes dizendo que a Constituição não pode ser dobrada por gratidão ou lealdade partidária. Não houve coletiva imediata, não houve discurso de resistência. Nos corredores do poder, o sentimento era de desorientação. O império que Trump construiu, com base em uma lógica de imposição, havia sido golpeado. E as consequências disso ainda estavam sendo calculadas. O que viria a seguir era incerto. Mas uma coisa estava clara: a maré institucional havia virado. E não por meio de protestos, eleições ou escândalos de bastidores, mas por uma decisão legal, embasada, inquestionável, que cortava as raízes de um modelo de poder que vinha crescendo sem controle. E isso não é apenas sobre Trump, é sobre o futuro da presidência americana, sobre o limite entre liderança e autoritarismo, sobre o equilíbrio que sustenta uma democracia funcional. E para quem acompanha tudo isso com angústia, esperando que algo finalmente colocasse um freio na escalada de abusos, essa decisão pode ser o primeiro sinal de que o sistema ainda respira. Ainda é cedo para saber o que Trump fará a seguir, mas já é possível afirmar que a história mudou de rumo. E se você sente que esse tipo de conteúdo precisa continuar circulando, se você acredita que ainda é possível informar sem manipular, explicar sem distorcer e denunciar sem medo, se inscreva no canal agora. Sua presença aqui fortalece o jornalismo que se recusa a se curvar. E isso, nos tempos em que vivemos, é mais necessário do que nunca. A decisão da Suprema Corte não apenas paralisou a máquina administrativa de Trump, mas expôs a fragilidade do modelo de governança que ele tentou impor desde o primeiro dia de seu segundo mandato. O núcleo duro de sua presidência, aquele que sempre acreditou na possibilidade de moldar o poder a partir da força e da decretação, agora se vê diante de um campo minado jurídico e político que exige algo que o presidente demonstrou não saber manejar: contenção. Com mais de 30 ordens executivas suspensas e uma avalanche de dúvidas legais sobre as operações cotidianas de agências federais, o governo mergulhou em um vácuo operacional. Dirigentes de departamentos como Segurança Interna, Justiça, Orçamento e Comércio estão tentando reorganizar suas funções sem saber quais diretrizes ainda têm validade. Em off, alguns relatam caos completo. Outros temem que a reversão de decisões já implementadas acabe gerando uma onda de ações judiciais de ex-funcionários demitidos, estados afetados e até empresas privadas prejudicadas por mudanças abruptas na regulamentação federal. É como se, em uma única noite, o esqueleto burocrático sobre o qual se assentava a autoridade de Trump tivesse sido triturado por dentro. O que a Suprema Corte fez com sua decisão foi erguer um espelho diante da presidência e dizer: você foi longe demais e agora está sozinho. A ausência de respaldo entre os próprios juízes indicados por ele não é um detalhe, é a essência do recado. Quando Amy Coney Barrett, Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh
afirmam que suas ações são inconstitucionais. O que eles estão fazendo é sepultar a esperança de que o Supremo agiria como um escudo pessoal. Essa quebra de expectativa é catastrófica para um presidente que sempre enxergou a institucionalidade como algo manipulável, maleável, adaptável ao seu desejo. Não era só uma decisão jurídica, era uma deserção interna, e ela veio num momento em que o governo já cambaleava, desde os escândalos envolvendo o Departamento de Justiça, com suspeitas de interferência indevida em investigações, passando pelo episódio da demolição ilegal da ala leste da Casa Branca e as suspeitas de lavagem de dinheiro associadas à nova ala cerimonial, até a série de conflitos com agências de inteligência e segurança nacional. A Casa Branca vivia em estado de tensão permanente. Agora, essa tensão se transforma em paralisia. O próprio conceito de autoridade presidencial está sendo redesenhado diante dos olhos da opinião pública. E Trump se vê forçado a voltar ao jogo institucional que tentou driblar por tanto tempo. Ele terá que dialogar com um Congresso fragmentado, lidar com cortes inferiores empoderadas pela decisão da Suprema Corte e enfrentar uma imprensa que, desta vez, tem um respaldo legal, incontestável para denunciar os abusos. Mas não é só no alto escalão que o impacto é sentido. Nos estados, especialmente aqueles que resistiram às tentativas de federalização da Guarda Nacional, a decisão foi recebida como uma vitória retumbante. Governadores do Oregon, Califórnia, Illinois e Nova York comemoraram publicamente. Eles vinham travando batalhas jurídicas exaustivas contra a ordem de Trump, que pretendia assumir o controle de suas forças militares estaduais, sob o pretexto de garantir segurança nacional. Agora, com o parecer do Supremo, suas teses foram validadas. E mais do que isso, foi restaurada a autoridade constitucional dos estados sobre suas tropas. Esse ponto, embora pareça técnico, tem implicações profundas. Ele resgata o pacto federativo, restabelece a autonomia estadual e impede que qualquer presidente use as Forças Armadas como ferramenta de repressão interna, sem passar pelo crivo legislativo. Isso altera o jogo, não apenas para agora, mas para qualquer futuro cenário de crise. A doutrina que se desenhava de um executivo com poderes ilimitados foi quebrada, e com ela caiu também o discurso de que tudo era possível desde que houvesse narrativa política suficiente para justificar. O que resta a Trump nesse momento é recalcular sua rota, mas há um problema. Ele construiu seu poder sobre a negação da negociação. Ele despreza acordos, rejeita mediações e ridiculariza qualquer coisa que se pareça com limite. Seu estilo é o confronto, a imposição, o espetáculo da força. Mas agora, o espetáculo acabou e o palco foi desmontado por seus próprios atores. O que resta ao presidente é atuar em um cenário onde não há mais plateia obediente, nem holofotes complacentes. Ele precisará enfrentar um Congresso que sente o cheiro de sangue e está prestes a lançar uma série de investigações sobre as ordens executivas derrubadas, documentos internos, e-mails, pareceres jurídicos que foram ignorados. Tudo isso agora está sob risco de ser revelado em audiências públicas. A oposição democrata, que vinha acumulando denúncias, agora tem a legitimidade que faltava para transformar suspeitas em processos. E talvez mais devastador que tudo isso seja o impacto no eleitorado, porque a narrativa de Trump como líder forte, acima das instituições, capaz de resolver tudo sozinho, desmorona quando o Supremo diz que ele nunca teve esse poder para começo de conversa. A imagem do homem que tudo pode, do presidente que governa com um canetaço, agora é vista como uma farsa constitucional, e mesmo parte de sua base começa a se perguntar se a luta contra o sistema não era, na verdade, uma luta para controlá-lo de forma absoluta. Os efeitos práticos da decisão continuam se alastrando. O Departamento de Imigração suspendeu temporariamente as novas diretrizes para deportações em massa.
A Controladoria Geral da União emitiu comunicados internos ordenando revisão imediata de todos os atos com base nas ordens agora invalidadas. O Escritório de Gestão e Orçamento interrompeu os processos de reestruturação fiscal que haviam sido autorizados diretamente pelo presidente. Cada dia traz mais uma camada de reversão, mais um segmento da máquina pública voltando ao modo anterior. Mais uma prova de que as mudanças implementadas por decreto foram, na verdade, uma construção de areia. E essa areia agora escorre entre os dedos do poder. Dentro da Casa Branca, o clima é de incredulidade e revolta contida. Fontes relatam que a confiança no núcleo jurídico do governo foi abalada. Assessores próximos estão sendo questionados sobre a viabilidade de manter estratégias que dependem exclusivamente de ação unilateral. A expectativa é de demissões, recuos e substituições. E fora da Casa Branca, cresce o clamor para que o Congresso atue não apenas como fiscalizador, mas como protagonista no processo de reconstrução institucional. Várias lideranças já sinalizam que a prioridade agora será aprovar legislação que impeça futuras tentativas de concentração extrema de poder executivo. A ironia é que Trump pode acabar sendo o estopim para a criação de mecanismos que limitem todos os futuros presidentes. O que deveria ser seu legado de expansão pode virar sua herança de contenção. E nesse processo, cada decisão e cada reação será observada com lupa. Porque estamos diante de um momento que não é apenas político, mas histórico. Se você chegou até aqui, é porque sabe o quanto isso importa. Por isso, deixa nos comentários. Eu não aceito mais abusos de poder. Copia e cola essa frase. Sua voz pode inspirar outros a falarem também. E cada comentário como esse ajuda esse vídeo a alcançar mais pessoas. O que se desenha agora é mais do que uma crise política. É uma reconfiguração profunda do significado de poder dentro dos Estados Unidos. Pela primeira vez em décadas, a Suprema Corte se levantou não apenas para interpretar leis, mas para erguer um muro de contenção contra a queda sistemática dos pilares constitucionais. E essa decisão, tomada por 7 votos contra 2, com participação de 3 juízes indicados por Donald Trump, representa um divisor de águas que não pode mais ser ignorado. É o momento em que a institucionalidade diz basta, em que o poder judicial demonstra que ainda pode ser o último bastião contra a autocracia disfarçada de democracia. O impacto imediato foi sentido nos corredores do poder. Mas as reverberações começam a alcançar também a rua, a população, os movimentos civis, os acadêmicos, os trabalhadores públicos que por tanto tempo se viram acuados por decisões vindas de cima para baixo sem qualquer debate ou mediação. E agora, tudo isso está sendo questionado. Porque o que a decisão da Suprema Corte faz é mais do que suspender ordens. Ela desmascara uma estrutura. Ela expõe uma tentativa de moldar o sistema para servir a um homem, e não ao povo. Ela diz com todas as letras que a República Americana ainda respira e precisa, mais do que nunca, de cidadãos dispostos a protegê-la. Enquanto a base de Trump tenta se reorganizar, buscando na retórica da perseguição e na narrativa do vitimismo algum tipo de escudo para justificar o desmonte de seu projeto de poder. O establishment republicano permanece em silêncio. A divisão interna dentro do partido se aprofunda. Há quem veja na decisão da Suprema Corte uma oportunidade para romper com a figura centralizadora de Trump e reconstruir uma agenda conservadora mais institucional. Outros, porém, dobram a aposta, intensificando o discurso de que há uma guerra do sistema contra o povo. Uma guerra das elites contra quem representa a verdadeira vontade popular. É uma batalha pela narrativa. E quem dominar essa narrativa poderá definir os rumos das eleições de meio de mandato e possivelmente das presidenciais futuras. Mas, para além das disputas partidárias, o que está em jogo é o próprio contrato social.
Porque a decisão do Supremo não cria uma crise. Ela revela uma crise que já estava instaurada. A crise de um sistema onde a figura do presidente passou a operar como monarca moderno, blindado por decretos, protegido por bajuladores e sustentado por um discurso que romantiza a força em detrimento da lei. Trump acreditava, até este momento, que poderia governar por decreto, moldar agências à sua imagem e semelhança, suprimir contrapesos e transformar a presidência em trono. E durante um bom tempo funcionou. O Congresso, acuado ou conivente, não reagia. A imprensa, desmoralizada por campanhas de difamação, perdia espaço, e a população, anestesiada pela rotina do escândalo, já não se espantava com mais nada. Mas a decisão da Suprema Corte cortou essa espiral de anestesia. Ela tocou o nervo central da democracia. Ela disse, aqui não. E disse com a autoridade de quem não depende de voto popular, mas sim de compromisso constitucional. A força desse gesto é gigantesca, porque quando até mesmo os indicados por Trump olham para ele e dizem que ultrapassou todos os limites, o que resta é a constatação de que o projeto de poder foi longe demais. Não se trata mais de disputa entre esquerda e direita. Trata-se de preservar um modelo de governança que ainda permita divergência, alternância, dissenso e liberdade. Porque sem isso, o que resta é o império de um homem. E impérios, como a história já demonstrou, sempre desabam. O abalo sentido nos departamentos do governo é apenas o início de um terremoto que vai se expandir pelos próximos meses. O Congresso prepara uma série de audiências públicas para investigar como tantas ordens executivas foram emitidas sem embasamento jurídico sólido, documentos internos, memorandos, pareceres que foram ignorados. Tudo será convocado para análise. E isso pode, eventualmente, abrir caminho para processos de responsabilização, não apenas política, mas penal. Já se fala nos bastidores sobre uma possível investigação sobre abuso de poder sistemático. Cada vez que o presidente tentar justificar uma decisão futura, será confrontado com a frase: a Suprema Corte já disse que ele não pode. Isso muda tudo. Muda a forma como seus adversários o enfrentam. Muda a forma como a imprensa cobre seus atos. Muda até a forma como líderes estrangeiros o enxergam. O homem que se vendia como todo-poderoso agora precisa lidar com a imagem de alguém que perdeu as rédeas. E mais que isso, precisa lidar com a dúvida: até onde essa perda de autoridade irá? E se você acha que tudo isso é distante da sua vida, pense melhor. Porque cada uma dessas ordens executivas afetava diretamente a forma como agências funcionavam, como políticas públicas eram implementadas, como direitos civis eram protegidos ou ameaçados. Quando um presidente assume que pode tomar todas as decisões sem Congresso e sem corte, ele está dizendo que sua vontade vale mais do que qualquer lei. E se isso for tolerado, então a democracia se torna apenas um enfeite. Mas agora, com a decisão da Suprema Corte, o enfeite se transforma em muralha. Uma muralha erguida tarde, mas ainda há tempo. O próximo passo cabe a nós, porque a Constituição é apenas um texto até que alguém decida aplicá-la. E a cidadania é apenas um conceito até que alguém decida exercê-la. Por isso, não é hora de baixar a guarda. É hora de estar mais atento do que nunca, porque as estruturas abaladas podem tentar se reerguer, e quem tentou tomar o poder absoluto uma vez, certamente tentará de novo. A diferença agora é que ele foi exposto, e essa exposição precisa ser sustentada por vigilância, por ação e por memória. A história nos mostra que democracias não morrem de uma vez só, elas apodrecem aos poucos. Quando o povo se cala, quando os poderes se omitem, quando a mentira se torna rotina e a verdade é enterrada sob camadas de ruído. Mas hoje, graças a essa decisão, vimos uma verdade emergir. Vimos o sistema dizer que ainda é possível lutar. E se você acredita que essa luta precisa continuar,
Se você sente que esse canal está te ajudando a entender o que realmente está em jogo, eu te peço, se inscreva. Não é só por número. É porque cada pessoa que entra aqui fortalece essa rede de consciência que está crescendo. E quanto mais gente acordar, mais difícil será para eles tentarem apagar o que foi exposto. Esse canal é para quem não aceita viver de olhos fechados. Para quem acredita que a verdade é o único caminho para mudar. E se você chegou até aqui, é porque essa verdade também pulsa em você.